conta do que estão cantando? E vocês falaram isso depois do Márcio ter pregado. Ele não perguntou para vocês qual é o marajó de cada um ainda? Já perguntou, Márcio? Qual a Roma? Então, vocês notam que quando vocês estão dizendo para onde mandar eu irei, certamente você está dizendo ao Senhor que quer deixar Ele realizar os planos que Ele tem para você em sua vida. Em outras palavras, é isso. Que você está dizendo ao Senhor o seguinte: Senhor, você tem mistérios guardados no teu coração que eu tenho ânsia de saber quais são, e eu quero saber quais são. O que tu tens guardado para a minha história? Você está falando diretamente com Deus quando diz isso. E quando nós fazemos isso com um coração sincero e aberto, Deus fala. Deus está tratando com você. E isso é uma das coisas mais bonitas que pode acontecer com o ser humano. É ele conversar com Deus e receber dele respostas. E é uma das coisas que só acontece com o ser humano. O ser humano tem fome e sede de Deus. E quando ele se encontra com Deus, ele se encontra com aquilo que ele mais busca. A ponto dele dizer assim para o seu Deus: para onde tu me mandar eu vou. É uma experiência muito forte. E nós estamos vivendo tempos bonitos na vida do nosso movimento. O tempo bonito não é só porque ele é belo, mas porque ele é forte. Ele mexe com o nosso interior. Ele mexe com as nossas estruturas. Vocês aqui são universitários. Vocês estão com a vida encaminhada nos estudos. Vocês estão aqui porque estão estudando algo. Porque estão dando direcionamento para a vida de vocês. E é interessante que no meio de tudo isso você está dizendo assim, ó: o que tu quer que eu faça? Não é que você está em crise. Talvez alguns chegam aqui com crise existencial, em crise profissional. Mas a maioria de nós está estudando e sabe o que quer. Mas mesmo assim você está dizendo o quê? O que tu quiser que eu faça, eu faço. Significa que Deus mexeu com o teu coração em algum momento. Ele está trabalhando o seu interior. E por isso Ele pode se revelar de forma mais profunda. E que bonito e como é importante saber que isso está acontecendo nessa fase das nossas vidas. Nesta fase que você está vivendo. Porque você pode direcionar todo o seu futuro, então, a partir da perspectiva de Deus. E isso muda radicalmente aquilo que a gente faz. Como assim? O mundo aí, ele traz muitas propostas e propostas interessantes para nós, muitas. Mas coisa bonita quando nós conseguimos olhar as coisas na perspectiva de Deus. Na perspectiva, a gente fala na renovação carismática, então, daquilo que o Espírito Santo está nos falando. Gente, um homem, uma mulher, seja ele jovem, como a maioria de vocês são aqui, ou velhos, como ontem o bispo nos colocava. Enfim, em qualquer idade, quando ele tem uma experiência de Deus em sua vida, ele está disposto a fazer qualquer coisa. E mergulhar no mistério divino é o que de mais fascinante pode acontecer no ser humano. Vocês sabem que na história humana, o nosso continente mesmo, aqui, ele foi, a partir do século XV, pessoas que viviam na Europa vieram morar aqui e tiveram que atravessar um oceano desconhecido. Boa parte deles, na descoberta desses oceanos e terras, morreram, nunca voltaram. Mergulharam no desconhecido e se perderam. Mergulhar no desconhecido envolve risco, envolve e nos dá medo. Quando você diz para o Senhor assim: para onde tu me mandar eu irei, você está dizendo assim: eu tenho medo, mas você me fascina mais do que o meu medo, por isso eu vou. Aquelas pessoas que resolveram atravessar um oceano desconhecido, o fascínio da aventura era muito maior que o medo que elas tinham, por isso elas se disponibilizaram. E assim a trajetória humana, quantos homens, quantas mulheres foram capazes de superar os seus medos, porque o que eles acreditavam fascinava mais que o medo. Por mais que fosse misterioso, por mais que fosse desconhecido. Deus, Ele é um mistério também. O nosso futuro é um mistério. Você sabe prever o seu futuro? Sabe o que vai acontecer amanhã, daqui 5, 10 anos?
Quando nós nos colocamos sob essa guarda, quando nós dissemos assim, para onde tu mandar eu irei, nós estamos dizendo assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E a minha segurança está em que eu sei que se eu fizer a tua vontade, eu estarei fazendo aquilo que me é seguro, certo? Mesmo que eu não saiba direito ainda o que é. Esta é a época certa, é o momento certo da vida de nós dizermos esse sim a Deus. Não que as outras não sejam, mas eu quero dizer, essa é a melhor etapa, porque ainda nós estamos na flor da nossa idade, da nossa juventude. A grande maioria de vocês aqui é bem jovem. E vocês fazem parte de um movimento que, graças a Deus, tem alimentado esse tipo de expectativa em nós. Expectativa elevada, elevada expectativa. É claro, isso envolve fé. Então, graças a Deus, esse movimento que é a Renovação Carismática Católica, ela já existe há quanto tempo? Mais de 40 anos. A maioria de vocês aqui nem pensava em nascer ainda. E ela se prepara para festejar, portanto, seus 50 anos. Quando? Em que ano? Em 2000. Vocês sabem? Eu sei que vocês não gostam muito de decorar datas, né? No vestibular já tinha que decorar aquele monte de data que não serviu para muita coisa. Mas essa data vocês não podem escolher. Qual é o ano? 2017. Em 1967 surgiu o nosso movimento. Nós temos um marco pontual que foi o encontro de Duquesne. 17, 18 e 19 de fevereiro de 1967. Nós vamos completar 50 anos em 2017. Falta quanto tempo? 7 anos. A maioria de vocês daqui a 7 anos estará formado. Alguns fazendo já seu mestrado concluído, trabalhando, tá bem? Já serão profissionais do reino, ok? A maioria, para não dizer 100%. Irmãos, nós queremos preparar esse nosso movimento. E aqui vocês estão sendo convocados a isso. Quando você está dizendo para onde tu mandar eu irei, procura olhar também na sua perspectiva. Senhor, como carismático, como membro da renovação carismática que eu sou, para onde tu estás me mandando? O que tu tens nesses próximos, vamos colocar como marco simbólico, importante para visualizar, para esses próximos 7 anos de renovação carismática? O olhar do mundo se volta também para nós aqui. A renovação carismática do Brasil é muito expressiva. Ela é uma das mais expressivas do mundo. Nós não falamos isso também com orgulho e prepotência, porque nós também somos um país muito populoso e grande. Deveria ser, e é nossa obrigação também ser uma renovação expressiva, pelo tamanho que temos. Você faz parte, portanto, de um movimento, num país desse tamanho, com um vigor enorme, e você sabe que Deus está te chamando nesse encontro a um compromisso maior com essa experiência que você tem, está renovando aqui, e com o futuro do nosso movimento. Você conhece bem a Renovação Carismática Católica? Movimento onde você está fazendo essa experiência? Você vai estudar 4, 5, 6 anos numa faculdade para conhecer bem a sua futura profissão. Dominar os princípios dela. Não é isso? Vai estudar ciências. Eu pergunto também para vocês, se você fez essa experiência num movimento como o nosso, não é legítimo e justo que você conheça bem esse movimento? Sim ou não? Sabe por quê? Você, quanto mais conhecer a sua profissão, mais você vai amar aquilo que faz. Ou até vai descobrir que não é aquilo que quer fazer. Vai ter que mudar o processo, não é isso? Quanto mais nós conhecemos algo com o qual nos envolvemos, mais nós podemos amá-lo, amá-la. Nesse caso, a renovação carismática é um movimento que se prepara para os seus 50 anos. Vocês acham que um movimento que dura 50 anos e que surgiu com a inspiração do Espírito Santo em vários corações, ele não tem algo de grande a oferecer para a humanidade, de muito importante? Ele tem transformado a vida de milhões de pessoas. Calcula-se que mais de 150 milhões de pessoas no mundo, do mundo católico, já tenham feito uma experiência dentro do nosso movimento. Desses muitos permanecem até hoje, entre eles nós. Cerca de 10% das pessoas permanecem de forma ativa dentro do movimento, nos seus grupos de oração. Outros vão trabalhar em pastorais, enfim, num chamado missionário.
Irmãos e irmãs, nós temos aqui algo que se revela na vida de vocês, que é o mover do Espírito na história. O que está acontecendo aqui é algo fantástico, algo que muitas gerações, inclusive, não conseguiram ver e viver. O que está acontecendo aqui, para vocês captarem a força do momento, é o Espírito Santo se movendo nesse tempo nos corações para transformar o mundo onde vivemos. Porque a cada geração se renova esse desafio de transformarmos o mundo e criarmos nele a cultura onde o Evangelho é pregado e vivido. No caso de vocês, no mundo das universidades, no mundo do trabalho. Irmãos, jovens, ou não tão jovens alguns, mas irmãos e irmãs na fé. Nós vivemos um momento rico, bonito e forte da renovação carismática. Temos falado de portas abertas. Profecias são anunciadas aqui, para que você possa, ao sair deste encontro, amar ainda mais o seu movimento e assim servir melhor a igreja através dele, como filho de Deus, como cristão católico. Deixa eu contar uma pequena história, uma experiência que eu vivi há 2 semanas atrás e que não, assim, mexeu comigo. Um líder religioso que se auto-intitula bispo de uma religião que ele mesmo criou, ali é uma seita. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ter preconceito religioso. Mas aquilo que ele fez é uma seita. Apesar de trazer, inclusive, expressões cristãs e bíblicas, pelo que ele fala, a gente percebe que é uma seita no sentido, sim, negativo da palavra. Este homem, há muito tempo eu ouvia falar que ele defendia o aborto. Estou trazendo a questão do aborto aqui como um exemplo, porque nós temos várias questões nessa linha, na pauta dos grandes assuntos do país. E logo daqui a alguns dias nós vamos eleger um presidente. Mas a questão do aborto, ele trazia assim, olhem como é que ele falou. Minha mãe teve 33 filhos. Minha mãe teve 33 filhos. Abortou 17. Abortou. Ela tomou a decisão de abortar 17. Os outros 16 filhos, dos outros 16 que nasceram, se eu não me engano, 8 morreram. Sobrou 8 vivos. Não conseguiram, morreram. Morreu por algum problema de saúde. E é o seguinte, olhem só o que ele disse. Não há problema algum. Mamãe abortou os 17 porque não tinha condições de criar. Eu não estou julgando a mãe dele, nós não temos condições de julgar as pessoas. Nós não somos juízes. Mas o que ele diz merece juízo, merece análise. Esse homem lidera pelo menos 3 milhões de brasileiros. Eles crescem na TV, na rádio, compram grandes áreas, tiram dinheiro do nosso povo e estão defendendo assim. Disse ele assim, sou a favor do aborto. E ele não disse em que casos, nem sequer nos casos da lei. Ele generalizou. Nós católicos somos a favor da vida e somos contra qualquer tipo de aborto. Graças a Deus, isso tem fundamento na doutrina católica, na tradição. O magistério nos orienta para isso. Mas esse homem que lidera milhões de pessoas e que vai fazer provavelmente muitos deputados agora nessa eleição, até senadores, enfim, vai entrar nas esferas do poder político como já está. Ele defendeu abertamente. Olha só o que ele disse mais. Ele disse, eu tenho consciência disso, e se for pecado, eu peco conscientemente, o que torna mais grave. E disse mais, para concluir, eu acho que uma pessoa que vem ao mundo para ser pobre, não vale a pena viver, e que não há erro nenhum em a mulher fazer o aborto. Por quê? Por que a gente não pode depois ser rico e ter dinheiro? Eu não preciso nem dizer o nome do indivíduo, que você já sabe quem é esse homem que eu estou falando. Vocês podem procurar. Eu não vou citar ele aqui, porque o nome dele, por causa do que ele falou, não vale a pena ser citado. Eu não vou dar a ele esse destaque. Vou dar destaque ao que ele falou de mal e ruim. Vocês sabem que você está no YouTube, 6 minutos dura o vídeo, e você sai de lá nauseado, quando escuta aquele homem falar. Só estou dando esse exemplo e concluo essa história. Por quê? Porque
você está dizendo para onde você vai, o Senhor te mandar, você vai. Nós temos o dever, como cristãos católicos, de levantar, como dizia lá em Macabeus, o nosso povo, nossa pátria, de todo o abatimento espiritual. É nosso dever, sim, ajudar aquelas pessoas, a partir de agora, com que você convive, de forma mais responsável e dedicada. E é nosso dever, eu falava isso lá para os profissionais agora há pouco, no início da manhã, no workshop com eles lá, que nós temos o grande dever, a grande missão de influenciar o rumo desse país. Deus deu essa missão para todos nós, de influenciar o rumo da nação e de nos aplicarmos, de sermos excelentes profissionais com elevada competência para a elevada missão que Deus está chamando a cada um que está aqui. Por isso, precisamos nos desdobrar em conhecer e ser muito bom no que fazemos, não só pela competição do mercado, mas pelo testemunho que essa geração precisa, para que nós possamos ter verdadeiros líderes nessa nação. A nossa igreja, ela precisa cada vez mais de novos líderes. Líderes que são pessoas que influenciam de forma positiva a história, e não como esse homem está falando. Irmãos e irmãs, Deus tem plano para você, e você está dizendo que para onde Ele mandar você vai? Então se esmere, pense em elevada medida naquilo que Deus tem para você. Guarde no coração, se dedique a isso, porque é por isso que Deus tem nos enchido de sonhos e visões, para que nós possamos colocá-los em prática ao longo das próximas décadas, dos próximos anos que Deus vai dar de vida para você. Eu espero que esse encontro possa marcar você na sua trajetória de vida, e que Deus possa agir na sua vontade. Para que Deus possa agir na sua vontade, você tem que disponibilizá-la para Deus. Porque senão daqui uma semana, daqui 10 dias, isso é pura emoção. Você pode colocar como alvo de sua vida, sim, eu quero ser chamado, eu quero fazer aquilo para o que Deus tem me chamado. Eu quero também dar boas notícias. Esse homem representa a má notícia. Mas contra esse tipo de má notícia se levanta uma geração de boa notícia. A boa notícia é que nosso movimento, graças a Deus, graças ao Senhor e para a honra e glória dEle, está se consolidando, está crescendo. E também se estrutura com aquilo que é necessário. Louvado seja o Senhor por esse congresso, pela oportunidade, inclusive, que o Escritório Nacional teve de apresentar a vida da renovação. E eu gostaria que vocês saíssem cada vez um pouco mais envolvidos com a vida do movimento agora. Uma forma muito simples e que vocês estão acostumados a viver isso é através da internet. Então eu convido vocês para que vocês diariamente, ao entrarem na internet, como a maioria faz por causa dos seus trabalhos, visitem o nosso site, o site da renovação. Convido vocês sim, que se envolvam com todos os nossos projetos. E eu vou dizer para vocês que aqui tem algo que, especialmente os universitários, não fizeram. Uma tarefa de casa que vocês ainda não cumpriram. Eu não vim aqui para cobrar isso. Sabe quantos votos nos faltam para nós fechar 1 milhão de assinaturas contra o aborto, que a gente quer levar lá para a Câmara dos Deputados? Para fazer uma lei que seja contrária à que está aí, em andamento? Nos faltam 130 mil votos. 130 mil assinaturas, vamos dizer assim, são assinaturas. Eu pensei, quando nós lançamos esse projeto, que só os universitários no Brasil teriam levantado esse 1 milhão de assinaturas. Só os universitários teriam capacidade de levantar. 600, 700 gols, cada um levantando 1.000 assinaturas, dá quantas assinaturas? 600, 700 mil. E o resto da renovação faria as outras assinaturas. Eu ia dar boa notícia, mas resolvi ainda tocar nesse assunto, né? Vocês estão com uma tarefa de casa em aberta. Vocês não cumpriram a tarefa de casa ainda. Falta muita assinatura. 130 mil assinaturas. Se cada um de vocês que está aqui, vamos dizer, conseguisse mais 500 assinaturas, 400, nós fechávamos isso em 2, 3 meses. Mas vai ficar no coração da coordenação e de vocês levantarem isso. Um desafio. Você pode baixar do site as folhinhas lá e imprimir. Se vocês conseguirem levantar as assinaturas, eu prometo. Tão logo eu tenha 1 milhão de assinaturas, eu reúno alguns membros do Conselho Nacional e eu vou bater a porta
do presidente da Câmara dos Deputados aqui em Brasília, voltaria a Brasília, e vou levar aqui. Eu tenho 1 milhão de assinaturas dos carismáticos do Brasil, que são contra esta lei que está sendo, está em trâmite no Congresso Nacional. E aí pode ser o presidente que for eleito, porque nenhum deles se posicionou abertamente contra o aborto ainda, viu? Abertamente não. A pergunta que eu faria para eles é a seguinte, se eu tivesse a oportunidade de sabatiná-los num grande debate. Presidente, se chegasse na sua mesa uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, por maioria inclusive, aonde o aborto é liberado no Brasil, o senhor vetaria esta lei ou não? É isso que eu queria saber dele. Eu não quero saber se o Congresso votou. Eu quero saber, o senhor vetaria esta lei? Se ele dissesse assim para mim, sim. Estou sentindo aí um homem ou uma mulher. Mas eles fogem disso. Eles não querem discutir isso. Irmãos, eu gostaria de desafiá-los ainda a isso. É um desafio concreto para a semana que vem já. Para quarta-feira, lá na sua faculdade, no seu grupo de oração, na sua paróquia, levantar esses dados. Posso contar ou não? Para onde tu for, eu estou dando algo bem concreto para vocês aqui. Bem concreto. Alguns já trouxeram. Bom, a boa notícia é que nós vamos nos preparar para uma boa notícia entre tantas, em 2012, com um grande evento aqui no Brasil. Por isso, ano que vem, você já comunicou, não sei se o Felipe já comunicou isso para o pessoal, Felipe, se o ano que vem não tem Encontro Nacional de Jovens e Universitários. Porque a renovação carismática, ano que vem, ela vai viver um pouco mais a dinâmica interna nos estados. Em 2012, nós vamos fazer um grande evento mundial no Brasil. O primeiro em preparativo para 2017, quando comemoramos 50 anos. E a renovação vai realizar em 2012 o primeiro grande evento mundial da juventude carismática. Isso nunca aconteceu. E aonde será? No Brasil. Ele vai acontecer aqui no Brasil. É por isso. Amém? Nós estamos planejando esse evento, ele vai acontecer em Foz do Iguaçu, por isso vocês têm que se preparar. É por uma questão geográfica, além das belezas naturais, certamente, mas é uma região própria, porque fica na tríplice fronteira. E nós vamos realizar, então, o grande primeiro evento mundial com a juventude. Vocês vejam como é que o ICRIS está se preparando. O ICRIS é o Escritório Internacional. Ele resolveu começar os festejos, os preparativos da celebração desse jubileu com a juventude. Ele escolheu aonde? O Brasil, por causa do vigor da renovação carismática aqui. Então se preparem, se organizem, porque nós estamos nos organizando para receber até 150 países. Em média vem 80, 90 nesses eventos internacionais. Mas nós estamos nos preparando para receber o mundo todo, de todos os continentes, em Foz do Iguaçu. E se preparem bem, façam as tarefas de casa bem feitas, porque nós queremos também partilhar com o resto do mundo a experiência universitária. Eles conhecerão o que o Brasil está fazendo nas suas universidades. Eles vão conhecer também o que está fazendo através dos profissionais, através da juventude. Esses projetos que estão acontecendo, que evangelizam e que dão resultados de evangelização. Eles vieram para o Brasil, sabe por quê? Porque eles têm boas notícias daqui. Eles disseram, nós queremos ir lá ver como é que vocês estão fazendo isso. E é por isso que nós estamos cedendo o evento. Vocês estão convidados e convocados para participar desse grande evento de celebração e também de mobilização da juventude mundial. Nós estamos agora começando a organizar os detalhes de como isso vai acontecer. E nós estamos prevendo que como virão jovens do mundo todo, de todos os continentes, de que em cada lugar por onde esses jovens passarem na sua trajetória de vir para o Brasil, eles estarão fazendo gestos concretos e atitudes de fé para mobilizar o mundo todo, para conhecer e saber o que é a renovação carismática católica. Nós queremos aproveitar esse período para, até lá, tratar também de questões que envolvem a fé e que nós temos que dar uma contribuição para com o mundo. Por exemplo, a questão ambiental, a paz no mundo, ok? São assuntos que nós vamos, ao longo desses 2 anos, trabalhar e fazer gestos bem concretos para que o mundo veja o que a renovação carismática católica pode promover nesse sentido. Irmãos, então essa é uma notícia. Tem uma boa notícia também, que eu quero testemunhar e partilhar rapidamente, porque o meu tempo é bem curtinho aqui. Há
há uns 4 meses atrás, nós começamos com um projeto que deu certo e que está fazendo muito bem para nós. Nós começamos a investir muito em site, internet, porque o escritório nacional, ele não tem como chegar em todos os lugares do Brasil. Os diocesanos têm mais proximidade, mas nós não. Então nós sabemos que o principal instrumento hoje para chegar rápido é esse tipo de mídia. Então nós fizemos alguns programas de TV, começamos com um, e estamos com outros na TV mesmo aberta. E resolvemos assim, colocar em prática uma coisa que já vinha há muito tempo falando no coração, especialmente de vocês, dos universitários. Formação, ensino à distância. Há 4 meses atrás começamos com um curso bem simples. Esse ano é o ano da Palavra de Deus. Nós estamos dedicando a vida da renovação, centrando na palavra. E aí o que a gente fez? Vamos fazer um pequeno curso de introdução à Bíblia? Sim, vamos organizar. Alugamos um pequeno espaço, construímos um pequeno estúdio, compramos uma câmera e começamos então a gravar os programas. E aí, gente, abrimos as inscrições. Usamos uma plataforma que a maioria de vocês já conhece, e que é a plataforma Moodle, conhecem? De ensino à distância, é usada para ensino à distância. Usamos, adaptamos para a nossa realidade, alguns levantaram a mão dizendo que conhecem. E logo em seguida desenvolvemos no nosso departamento lá, o de informática, um sistema que pudesse conversar com essa plataforma. E qual a nossa surpresa? Nós abrimos as turmas para esse curso, bem simples, por isso é de introdução à Sagrada Escritura. E sabe quantas pessoas do Brasil todo se inscreveram numa primeira etapa? 1000 pessoas, 1000 alunos. 1000 alunos do Brasil todo fazendo um curso conosco. Aquilo ali, nós não esperávamos, porque você pode só isso, para nós é muito. Nós esperávamos formar umas 3, 4 turmas de 50, 40 alunos, e daqui a pouco nós tivemos que multiplicar as turmas, porque 1000 pessoas se inscreveram. 1000 pessoas. Então nós dissemos, aqui tem um caminho muito interessante de formação à distância. Fizemos uma segunda etapa, mais turmas se abriram. Nós já estamos na 3ª turma. A primeira fez o simulado essa semana. O simulado está aberto essa semana. A gente tem prova, tem diploma, tem tudo. Tudo normal, como um curso. E com muita alegria já estamos na 3ª turma. E já abrimos uma turma agora de formação de pregadores pela internet. E eu vou dizer, está bem melhor agora, porque a gente vai aprendendo a fazer as coisas, do que a turma de introdução à Sagrada Escritura. Vocês são inteligentes, capazes de perceber as coisas. Aonde vocês acham que isso tudo vai parar? Vocês não sonham? Sim ou não? Então, se você sonha, aquilo que começa pequenininho, tem que começar pequeno mesmo para a gente aprender a fazer. Mas isso vai parar em coisas... Daqui uns dias nós já vamos ter curso de extensão de 300 horas. E talvez os carismáticos comecem com a sua... Não sei, eu estou sonhando agora, não estou dizendo que já começou. Mas em pouco tempo nós teremos nossas faculdades e talvez uma universidade. Para que muitas pessoas possam... Claro, as pessoas continuarão fazendo as suas coisas nas suas cidades, nos seus locais e nas suas faculdades. Mas a evangelização, ela precisa crescer. E nós estamos, então, muito focados e sabemos que esse é um meio onde muitos de vocês em breve estarão atuando e inclusive nos ajudando, como acontece agora. Nós temos 5 profissionais dedicados lá exclusivamente e a boa parte deles, então, fez faculdade, cursos. E é incrível a quantidade de pessoas que está se dispondo a nos ajudar para que esse sonho em breve se torne realidade. Márcio, eu acho que esse é o último encontro que eu conto essa história, para concluir e depois fazer uma pequena propaganda. Nós temos um potencial guardado dentro de nós, que muitas vezes ele se manifesta através da criatividade. O sonho de Deus se revela em formas criativas. E quando você fez aquela experiência, lembra? Alguns de vocês estavam lá no Espírito Santo, já contou aqui para eles ou não? Quando o Márcio é coordenador do Ministério Jovem. E quando nós estávamos no ano passado lá no Espírito Santo, com 12.000 jovens reunidos para um congresso estadual, vocês estavam lá, lembram? O Márcio disse assim para a turma que estava lá, nós não vamos repetir a experiência agora aqui, era para aquele momento. Ele disse assim, vocês querem ver daqui, nesse momento, nós podemos evangelizar de uma forma muito simples e rápida, lançar uma semente, evangelizar 200.000 pessoas. E o pessoal se questionou, como que a gente pode fazer isso? De que forma? Pegue seu celular agora. Você sabe que em 12.000 jovens, pelo menos 10.000 tem celular, né? Todo mundo anda com celular agora.
E então eles pegaram os seus celulares e ele disse assim, levantem. O pessoal levantou, uma grande maioria tinha celular. Você vai mandar uma mensagem para 20 pessoas no seu celular agora. Diga alguma coisa, Jesus te ama. Dê uma mensagem para essa pessoa, para 20. Se não tem crédito, sei lá, gasta os últimos créditos, dá um jeito aí, manda. E foi interessante, porque isso aconteceu. 12 mil jovens, cerca de 10 mil pessoas mandaram naquele exato momento para 20 pessoas uma mensagem. Você sabe que a mensagem vai e o retorno começa a acontecer rapidinho, né? Alguns minutos depois, começou alguns se movimentarem depois de enviar a mensagem, porque começou as respostas. Eu fiz a experiência, mandei para alguns também, alguns até fora do Brasil. Muito interessante o resultado. Só um resultado que me contaram, só um deles eu vou partilhar com você. Um jovem estava com seu celular no alto de um prédio, de um edifício, deprimido. Você sabe o que ele ia fazer? Ele estava deprimido no alto de um prédio. O que ele ia fazer? Ele ia se jogar. Era o que ele desejava ali. A mensagem chegou bem na hora que ele estava elaborando aquilo. Vou me jogar, pensando. E depois da mensagem ele desceu. Ele resolveu descer e dar uma nova oportunidade na história dele, para ele mesmo. Ele não se suicidou. E ele mandou a resposta dizendo, eu estava pensando fazer isso e a sua mensagem me tirou aqui de cima. Eu não vou fazer mais isso. Então, é um pequeno exemplo, Vocês concordam comigo que se saíram de lá 200 mil mensagens, elas valeram só por esse, não valeu só por esse? As 200 mil não valeu só por esse? Mas vocês imaginem o que aconteceu na vida de tantas pessoas. Alguns talvez leram, nem deram bola. Mas você tem que ser oportuno e inoportuno. O Evangelho às vezes requer que a gente seja inoportuno. Irmãos, irmãs, jovens, na grande maioria aqui, universitários, a renovação está dando um passo no uso dessas tecnologias, no uso da mídia, no uso da formação à distância, enfim. E aqui eu falo de bem mais tranquilo e livre para vocês sobre isso, porque eu sei que esse é o ambiente de vocês. Não existem mais barreiras geográficas e de tempo para o Evangelho. E eu tenho cobrado isso de uma equipe que me ajuda, e nós vamos construir isso em breve. Nós vamos fazer um curso e ensinar e fazer também cursos para como evangelizar à distância. Como usar esses recursos de forma mais eficiente e bem elaborada, para não usar aquelas mensagens que hoje quase nem surtem mais efeito pela falta até de criatividade. Mas nós temos que estar preparados para esse mundo, porque este mundo, apesar de ter sido construído por pessoas que nem pertencem ao nosso meio, e grande maioria nem é cristão, ele é uma porta aberta para nós, uma grande porta aberta. Eu sonho que em breve nós vamos ter um portal do saber carismático, uma carispédia, que você vai usar o Facebook, o Twitter e tudo mais para os recursos da evangelização, que você não vai ficar parado e que talvez alguns vão criar ferramentas que vai lançá-los como outros foram lançados por terem criado essas ferramentas que eram desconhecidas. Este é um tempo de muitas oportunidades, muitos desafios, mas o carismático, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele olha os problemas na perspectiva do olhar do Espírito. Como é que ele olha? Ele vê ali problemas? Sim, mas esses problemas, como diz São Paulo aos Romanos, mesmo aquelas coisas que são más, nós podemos tirar delas coisas boas. Você, de alguma forma, Deus pode transformar aquilo em algo bom, de alguma forma. Então, irmãos e irmãs, o tempo de oportunidades está à frente de vocês. Que Deus permita, e o Espírito Santo permita que vocês saiam daqui bastante curados e livres, para aproveitar as oportunidades que Ele tem dado a cada um. E eu acredito que você, aqui peço isso aqui para vocês, viva e ame profundamente este movimento do qual nós saímos, que é a Renovação Carismática Católica. Conheça bem esse movimento e se prepare para celebrar em 2017 conosco. Se prepare para celebrar uma renovação mais vibrante, uma renovação com dezenas de grupos de oração universitários aonde você está. Que nós ultrapassemos rapidamente, Felipe, nós temos que ultrapassar para 2012 os 1000 grupos. Nós temos que duplicar. É vocês que vão trabalhar por isso. É vocês. É vocês que vão trabalhar pelo 1 milhão de assinaturas. O tempo é um tempo de oportunidades. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Eu peço a Deus que a mão dele poderosa esteja sobre vocês.
E que essa mão poderosa os conduza por esses caminhos que vocês querem andar. Que você, diante das promessas dele, não desanime. Porque é preciso dizer que para esta geração das coisas instantâneas, você quer ir para onde ele mandar? Aprenda também a sofrer o quê? As demoras de Deus. Aprenda a sofrer. Às vezes leva alguns anos. Às vezes, uma vida inteira. Eu louvo a Deus porque tenho sentido, muitas vezes na minha vida eu vejo que aquilo que Ele me prometeu está acontecendo, porque Deus é fiel. Mas eu tenho que confessar também para vocês que a maioria das coisas que eu sinto no coração, que Deus prometeu, ainda vão acontecer. A maioria das promessas que Ele colocou disponível para cada um de nós, ainda estão por acontecer. E que bom, porque o nosso futuro é um futuro com perspectiva. E não importa de onde você veio, irmão. Não importa, Deus permite que você eleve suas expectativas, porque o mesmo Espírito que guiou os apóstolos é que nos guia. E eles eram, na maioria, homens simples e iletrados, nem tinham faculdade, muito simples. E esses homens mudaram a história, mudaram a vida e a sua geração. Esse é o grande desafio que temos pela frente. Não tenha, portanto, medo, tenha coragem. Isso é graça do Espírito Santo, coragem para esses tempos. Amém? Amém. Eu vou ler aqui. Marcos, não sei há quanto tempo deixaram isso aqui. Por favor, tente encerrar nos próximos 5 minutos. Estamos bem atrasados. Acho que faz 15 minutos. Concluí? Posso fazer o merchandising? Me disseram, e eu não consegui acreditar, que o melhor da nossa produção, eu não sou bom nisso, eu estou aprendendo, que o melhor da nossa produção dos últimos meses ainda ficou lá. Porque, claro, não avisaram vocês aqui, se tivessem avisado, a equipe de palco tivesse avisado, tinha saído tudo. Audiolivros. Você está corrido, mas você tem MP3, você tem um aparelho de CD, você coloca lá. Você já pensou em escutar a Dei Verbo? Vocês conhecem a Dei Verbo? Isso aqui é fruto da educação à distância. Nós fizemos o curso de Bíblia, mas o pessoal não conhecia a Dei Verbo, alguns. Então nós publicamos a Dei Verbo na forma de um audiolivro. É a primeira Dei Verbo no mundo publicada assim, 50 anos depois da sua promulgação. O Brasil está abrindo uma nova frente, documentos da igreja. Lindo. Aqui fala de Jesus Cristo como a plena revelação de Deus. Fala também como é que se relaciona a igreja, a questão da tradição, da Bíblia, da Sagrada Escritura, do magistério. Gente, me disseram aqui que se você levar os 5 áudios, são 5 diferentes, Lexio Divina, Cartas da Helena Guerra, você pode levar para uma promoção lá. Me disseram que fica pela metade do preço se levar os 5, fica R$60. E R$50 se levar os 4 que ainda estão sobrando. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque eles não podem voltar com esse material de primeira. E depois lá você pode usar em MP3, inclusive pode baixar para o seu computador, se alguém não tem. A Renovação Carismática não tem medo disso. Se alguém não tem, você leva e lá você ajuda o outro. Ele pode copiar do seu CD, tá bem? Não tem problema. Porque é a cultura de Pentecostes que se multiplica, esse é o nosso objetivo. E algumas dessas músicas eles disseram, canções proféticas. Irmãos, conheçam as músicas da Renovação. Conheçam as canções proféticas, onde estão presentes a maioria das nossas canções. Nós estamos falando em comunicação, não estamos, principalmente comunicação, é a grande ferramenta que temos para evangelizar. Eis aqui uma tese de mestrado em linguagem que você não precisa ser da comunicação para entender. A comunicação da perspectiva da Igreja Católica. A maioria dos autores, quando fala sobre comunicação, queima a igreja. Este livro fala de como a igreja ela esteve aberta e ela tem encorajado ao uso desses instrumentos. Boa fundamentação para você que quer se atirar. Tem uma passagem linda de João Paulo II sobre a internet aqui, que ele nos ensina como devemos usar esses meios. Então, eu estou divulgando esse material para que vocês saiam daqui com bastante material de formação, lendo e escutando. Louva a Deus, já passei 20 minutos, que Deus os abençoe e guarde. Amém. Amém. E antes do Marcos descer, te gostaria de oferecer uma oração que a gente possa ficar de pé, em forma de agradecimento pela sua disponibilidade, Marcos, por estar aqui nos dirigindo essas palavras e mais que isso, né, direcionamentos.
nós possamos estender as nossas mãos para esse nosso pastor e pedir a doce Maria, que pela sua poderosa intercessão, derrame seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, sobre a sua missão, sobre a sua vida e sobre a sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Obrigado, Marcos.